Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também a mais um comentário acerca dos livros da Bíblia. O nosso canal disponibiliza a você, pregador, ensinador da Escola Bíblica Dominical, comentários acerca dos livros da Bíblia, de Gênesis até o livro de 2 Coríntios, que estaremos estudando hoje. O nosso objetivo é chegar até o livro do Apocalipse e contamos com a sua audiência. Vamos até o assunto da nossa lição de hoje. Vamos a um comentário de introdução à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Introdução à carta aos Coríntios. O autor é o apóstolo Paulo, conforme está registrado no capítulo 1 e versículo 1. O tema é sofrimento e glória através do ministério e a data provável da carta é de 55 a 56 depois de Cristo. Temos abaixo uma estatística que é oferecida pela Bíblia Dake. A segunda carta aos Coríntios é o 47º livro da Bíblia Sagrada, possui 13 capítulos, 257 versículos, 29 perguntas, 4 profecias do Antigo Testamento, 4 novas profecias, 249 versículos de história, 4 versículo profético ainda não cumprido e 4 profecias cumpridas. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, conforme está registrado no primeiro versículo, foi escrito tanto à cidade de Corinto, como também a toda a região da Acaia, o que dá à carta de Coríntios uma característica universal. Vamos conhecer um pouco acerca desta região conforme o mapa. Para melhor nos localizarmos no mapa, na parte inferior da direita, nós temos a Judéia com a cidade de Jerusalém. Acima temos a Síria, com a Antioquia, onde ficava a igreja sede do apóstolo Paulo. E a milhares de quilômetros dali, temos a cidade de Corinto e toda a região de Acaia, destacada no mapa na cor mais clara. O objetivo de Paulo é que todos os irmãos da região de Acaia tivessem acesso ao conteúdo da carta. Acredita-se que Paulo estava na Macedônia quando escreveu esta carta. Mais precisamente, ele estaria em Filipos, nessa parte vermelha em que nós estamos mostrando aos irmãos. Meus irmãos, no princípio da formação da igreja, a igreja primitiva não possuía uma Bíblia completa com as doutrinas e os ensinos de Jesus reunido em um único volume, como nós temos. E ocorre que quando as congregações tinham problemas, eles não tinham acesso a este ensinamento. Por isso, os apóstolos precisavam escrever cartas e enviar a estas casas de oração para que elas pudessem ser corrigidas e orientadas pelo Senhor. Neste objetivo, o apóstolo Paulo escreve não apenas 2, mas 4 cartas à igreja de Corinto. A primeira carta que ele escreve tem o objetivo de combater a imoralidade que estava dentro daquela casa de oração. A segunda carta que Paulo escreve, ela tem o objetivo de dar uma melhor interpretação para a primeira, porque os irmãos não tinham entendido como convém as palavras de Paulo. A terceira carta que Paulo escreve, ela tem o objetivo de chamar a atenção dos irmãos para que eles fossem subordinados àquilo que o Senhor estava orientando através das cartas que Paulo já havia escrito. A quarta carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta em defesa da sua autoridade apostólica.
Ocorre que a primeira e a terceira carta se perdeu no tempo e nós não temos o conhecimento e nem acesso acerca do que está escrito nestas duas cartas. E aquelas que foram a segunda e a quarta carta de Paulo é o que nós conhecemos como primeira carta e segunda carta aos Coríntios. Para entender melhor este aspecto, acompanhe na sua tela. Temos aí à nossa frente as cartas de Paulo aos Coríntios, que foram um total de 4. A primeira carta, que foi contra a imoralidade, esta carta se perdeu. E a segunda carta de Paulo é o que nós conhecemos hoje como a primeira carta aos Coríntios. A terceira carta, conhecida como carta severa, que chamava o povo à subordinação, esta carta também se perdeu. E a quarta carta é a que conhecemos como a segunda carta aos Coríntios. Esta última carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que nós conhecemos como a sua segunda carta, é o assunto da nossa lição de hoje e ela pode ser dividida em 3 partes. E é assim que nós estaremos fazendo nosso comentário. Entre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo faz uma visita pessoal à cidade de Corinto e quando ele chega na igreja, ele não é bem recebido pelos irmãos. Isso causa uma enorme tristeza ao coração de Paulo. E quando ele inicia a sua segunda carta aos Coríntios, ele cita essa tristeza. E ele diz na sua carta que não pretende regressar tão cedo à cidade de Corinto, de tamanha que era a sua tristeza. Mas ele aguardava que Tito regressasse da sua viagem para trazer as boas novas acerca daquele lugar. O que só aconteceu lá no capítulo 7, quando Tito regressa, traz boas notícias e o coração de Paulo se alegra novamente com a cidade de Corinto. Regressando lá para o capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, Paulo também inicia dizendo acerca de um irmão que havia abusado da sua madrasta. Aparentemente, esse irmão era o ícone da imoralidade dentro da igreja de Corinto. E Paulo fica sabendo que esse irmão foi disciplinado. Então, Paulo recomenda à igreja que se mantenha a disciplina, mas que a igreja pudesse acompanhar o irmão para que ele não se perdesse para Satanás. No capítulo 2, a partir do verso 14 até o capítulo 6, Paulo faz uma extensa defesa do caráter do seu ministério, que ele mesmo chama de ministério do Espírito e ministério de reconciliação, o oposto de falsos ensinadores que havia em Corinto, que Paulo chama-os de falsificadores da palavra. Vamos conhecer um resumo do caráter ministerial do apóstolo Paulo no quadro a seguir. O caráter ministerial de Paulo. Nós temos aí na tabela abaixo, no lado esquerdo, a primeira coluna, algumas características que marcam o caráter do ministério do apóstolo, tais como a sinceridade e a verdade. O assunto do ministério de Paulo também marca esse caráter. A esperança do seu ministério também é uma característica marcante no caráter do seu ministério. O seu ministério era considerado um ministério de reconciliação e também o seu esforço ministerial caracteriza muito bem o seu ministério. Do lado direito, a segunda coluna, nós temos aí as referências que corroboram, dando veracidade a estas características que provam o caráter do ministério de Paulo. No final do capítulo de número 6, o apóstolo Paulo finaliza sua exposição em defesa do caráter do seu ministério. Agora, Paulo espera que os seus filhos na fé, os coríntios,
pudessem imitá-lo na sua devoção e rejeitando aquilo que não agradava a Deus. O apóstolo Paulo os aconselha a não se prender a um jugo desigual. Em outras palavras, ele estava dizendo: não há comunhão da luz com as trevas. O nosso relacionamento com o mundo deve ter certos limites de convivência e de respeito, que nos permita conviver e também nos permita pregar a palavra. Mas o que Paulo está proibindo aqui é a comunhão íntima, que não deve haver da luz com as trevas. E por que não deve haver esta comunhão? Paulo também nos diz: é porque nós somos templo de Deus. O Senhor habita em nós e passeia no nosso meio. Esta é a razão pelo qual não podemos seguir as ordens e o sistema do mundo. Os capítulos 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios nos fala acerca de uma coleta, de uma oferta que o apóstolo Paulo estava levantando entre os cristãos gentios para poder ajudar os crentes da cidade de Jerusalém, que na sua grande maioria era formado por crentes judeus. Além do bom propósito de promover a união entre a igreja, o principal objetivo da oferta era socorrer os irmãos na cidade de Jerusalém que estavam passando por muita necessidade. Então Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele lembra os irmãos de Corinto que eles haviam prometido uma oferta a ser encaminhada para Jerusalém. Então ele envia Tito, juntamente com uma comitiva, para regressar à cidade de Corinto, para juntos poder contribuir e levantar esta oferta, para que a promessa da oferta saísse da promessa e virasse uma realidade. Neste objetivo, o apóstolo Paulo escreve mostrando dois grandes exemplos para incentivar os irmãos a doarem as suas ofertas. O exemplo dos irmãos na Macedônia. A vida dos irmãos da Macedônia estava marcada com muitas provas e tribulações. Paulo classifica sua condição financeira como profunda tristeza. Porém, quando souberam da situação dos irmãos em Jerusalém, superabundaram em generosidade e deram voluntariamente acima do seu poder ou acima da sua capacidade. A ajuda dos irmãos da Macedônia foi tão generosa que puderam levantar duas ofertas, e uma foi direcionada à cidade de Jerusalém e uma outra oferta foi dada para custeio do apóstolo Paulo. Paulo então usa esse excelente exemplo de generosidade e na sua carta se direciona à igreja de Corinto e diz o seguinte: se eles, sendo pobres e atribulados, ajudaram com tamanha generosidade, o quanto devemos esperar de vocês, que financeiramente são melhores do que eles e espiritualmente são extremamente ricos. O apóstolo Paulo diz que não havia obrigação de ofertar, ninguém é obrigado a ofertar. Porém, a igreja de Corinto estava tendo uma boa oportunidade de mostrar que realmente tinha o amor de Deus no seu coração e que eram cheios do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo e cheio de Deus na vida, também ama o próximo. E a igreja de Corinto tinha uma boa oportunidade de mostrar este sincero amor. O exemplo do Senhor Jesus. O exemplo sacrificial de Cristo é o modelo de oferta da igreja. Cristo, sendo rico, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza
fôssemos tornados ricos. 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando através do bom exemplo de Cristo é que o nosso Senhor, sendo rico, decidiu ficar pobre por amor a nós. E nós, que já éramos pobres, agora ficamos ricos das bênçãos e da graça de Deus. Paulo queria mostrar para nós que houve um certo equilíbrio ali entre Cristo ficar pobre e nós ficarmos ricos. Esse equilíbrio, esse balanceamento era o que Paulo queria que ocorresse dentro das igrejas. Pois para Paulo não é nada cristão que alguns de nós tenhamos o suficiente ao ponto de sobrar, enquanto alguns não tenham nada ao ponto de passar fome. Então a vontade de Deus expressa nas palavras de Paulo é que exista um certo equilíbrio, onde todos os irmãos tenham como se manter. O segundo exemplo que Paulo nos traz no modelo de Jesus Cristo é que a oferta do Senhor foi sacrificial, ou seja, lhe custou alguma coisa. Houve um prejuízo para o nosso Senhor. Isso mostra para nós que algumas vezes as nossas ofertas não devem ser apenas daquilo que sobra, mas mesmo que para nós puder vir a trazer algum prejuízo, mas por amor aos nossos irmãos, que possamos assumir ou dividir estas dificuldades. O exemplo da igreja de Macedônia e o exemplo de Cristo mostra para nós que no amor ao próximo nós precisamos agir com generosidade e também com sacrifício. Um exemplo principal que o apóstolo Paulo deixa para nós é a referência bíblica do capítulo 9, versículos 6 e 7, que acredito que sejam as referências mais conhecidas acerca de oferta. Diz o texto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. A Bíblia está dizendo que existe um retorno para aquele que oferta e que ajuda as pessoas. O versículo 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Alguns mestres da cidade de Corinto estavam disseminando dúvidas acerca da autoridade apostólica de Paulo. Isso porque, na visão deles, o apóstolo Paulo escrevia como um apóstolo, porém no seu dia a dia não tinha a aparência apostólica, o glamour, a superioridade que, na visão deles, um apóstolo precisava ter. Ocorre que o nosso irmão Paulo, ele escrevia com ousadia suas cartas, só que na convivência do dia a dia ele era extremamente humilde e isso incomodava os outros mestres, porque na visão deles, que sempre estavam se comparando uns com os outros, o apóstolo precisava mostrar destaque na sua superioridade. Em resposta a esta situação, Paulo disse o seguinte: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo então se impõe contra os falsos mestres que se intitulavam de apóstolos. O apóstolo Paulo, ironicamente, chama eles de os mais excelentes apóstolos. Isso de forma irônica, já que eles queriam glória. Esses falsos apóstolos acusavam o apóstolo Paulo de ser grosseiro em suas palavras. E Paulo se defende. Ele diz: não, eu não sou grosseiro, porque eu estudei, eu tenho muito conhecimento e todos vocês sabem disso.
Em outra oportunidade, acusaram Paulo de se aproveitar financeiramente da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo diz que não, que ele não foi pesar da igreja de Corinto, porque quem estava ajudando ele financeiramente era a igreja da Macedônia. Eles queriam que o apóstolo Paulo se glorificasse, mostrasse glória no cargo que ele exercia, na sua função apostólica. Aí o apóstolo Paulo convida eles o seguinte: eu quero ver vocês sendo o que eu sou, viver como eu vivo. E sabe por que vocês não vão fazer isso? O apóstolo Paulo diz o porquê. Capítulo 11 e versículo de número 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O apóstolo Paulo então continua o seu embate em defesa da sua autoridade apostólica e contra os falsos apóstolos. E Paulo diz assim: vocês querem que eu seja louco em me gloriar? Pois eu vou dar um de louco para vocês. Vocês se gloriam na carne? Pois eu também posso me gloriar na carne. Vocês são hebreus? Eu também sou. Vocês são israelitas? Eu também sou. Vocês são descendentes de Abraão? Eu também sou. Vocês são ministros de Cristo? Pois eu sou mais do que vocês. Trabalhei mais do que vocês, apanhei mais do que vocês, sofri mais do que vocês, abri mais igreja do que vocês. E a lista é grande. O apóstolo Paulo vai dizendo: eu poderia me gloriar muito mais do que vocês. Aí Paulo ainda diz assim: eu poderia me gloriar não só na carne, mas posso me gloriar também pelas excelentes revelações. O Senhor me levou até o terceiro céu. Eu fui até o paraíso e ouvi palavras inefáveis. Ei, irmão, Paulo poderia se autogloriar, mas ele diz o seguinte: pelas excelentes revelações que Deus me deu, o Senhor também colocou em mim um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não viesse a me glorificar. Sabe o que Jesus disse para Paulo? Está no capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O resumo da defesa que Paulo faz do seu apostolado está no capítulo 2, versículo 11 e 12, que ele diz assim: em nada fui inferior aos mais excelentes dos apóstolos, ainda que nada sou. Versículo 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ele fecha com o versículo de número 15, que é extremamente maravilhoso. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aqui chegamos no capítulo de número 13, onde o apóstolo Paulo dá mais alguns avisos à igreja de Corinto, traz uma saudação a todos os irmãos e finaliza sua carta com a referência mais citada dentro das nossas igrejas. E assim eu também gostaria de finalizar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Amém. Assim, finalizamos mais um dos nossos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe um comentário, deixe o seu joinha, porque cada uma dessas ações faz com que o YouTube perceba a relevância desse conteúdo. Assim ele vai transmitir a outras pessoas e a palavra de Deus chegará a multidões. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo comentário, se Deus quiser.
Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.